lindo ver a igreja cheia, a juventude aqui, de Pombos representando esse culto. E é um prazer ter você aqui hoje, nessa noite. E eu gostaria de saber se tem alguém aqui hoje nos visitando pela primeira vez, só levanta a mão para eu ver. Tem aqui, glória a Deus, seja bem-vindo. Mais alguém que tem aqui, seja bem-vinda ali, seja bem-vinda. Gente, vocês são muito bem-vindos aqui na nossa casa, na nossa família. A gente sempre fala, nós não somos apenas uma igreja, somos família. E o nosso papel principal como família é direcionar cada pessoa para Cristo, que é o centro de todas as coisas. Nós somos a família da ressurreição, uma família a vencer. Seja muito bem-vindo aqui na casa do Pai, na casa do Senhor. Se você ainda não me conhece, meu nome é Pedro, eu sou o pastor aqui da Ressurreição Pombos. É um prazer estar aqui com você nessa noite. Cadê Vicinho? Para fora. Então, assim, estou só representando o esporte que ganhou hoje, tá? Ele falou. O esporte ganhou, né? Desculpa aí, gente. Mas é um prazer estar aqui com você hoje, nessa noite. Eu vou convidar você a abrir sua Bíblia. Lá no livro de Salmos. Salmos 81. A gente vai ler o versículo 8. Depois a gente vai para o 11 a 13. Salmo 81. Versículo 8. Depois a gente vai pular para o versículo 11 ao 13. Você que está nos acompanhando agora pelo Instagram, pelo YouTube, que a paz do Senhor esteja também na sua casa. Se você está nessa live aí pelo Instagram, clica no aviãozinho, compartilha essa mensagem para que possa abençoar outras pessoas. Segue o nosso canal do Instagram. Se você está pelo YouTube, compartilha essa mensagem, dá o like, porque o YouTube entende que essa mensagem é relevante, vai mandar para mais pessoas. Se inscreve no nosso canal, que Deus vai continuar abençoando a sua vida. Salmos 81, a gente vai ler o versículo 8, depois do 11 ao 13. O tema da mensagem é: está me escutando não? Deus vai dar uma tapa na nossa cara hoje, nessa noite. Eu não queria falar sobre isso. Eu estava fazendo meu devocional durante a semana e Deus estava me direcionando a algo que Ele queria falar. E eu estava querendo empurrar, Deus, eu não quero falar sobre essas coisas não, então vamos embora. E Ele foi falando. E no meu devocional de ontem, eu cheguei nesse texto de Salmos 81. Quando eu li ele, você vai entender o porquê. O tema da mensagem é: está me escutando não? Deus vai falar no seu coração, gente. Abre o teu coração hoje, nessa noite. Se prepara para receber aquilo que o Espírito Santo quer derramar sobre a sua vida, sobre a minha vida. Salmos 81, versículo 8 diz assim: ouça, meu povo, as minhas advertências, se tão somente você me escutasse, ó Israel. Pula para o versículo 11. Diz assim: mas o meu povo não quis ouvir-me. Israel não quis obedecer-me. Por isso os entreguei ao seu coração obstinado, para seguirem os seus próprios planos. Se o meu povo apenas me ouvisse, se Israel seguisse os meus caminhos. Estas são as palavras da salvação, e por ela a gente dá graças a Deus. Feche teus olhos, vamos orar. Senhor Deus, Pai, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado pela vida. Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui hoje com saúde, respirando, Pai. É a tua misericórdia sendo renovada, Senhor, sobre a nossa vida. Pai, muito obrigado pela oportunidade de estar na tua casa hoje para ser ministrado a partir do teu Espírito Santo, Senhor. Que essa palavra, a palavra que jamais volta vazia, ela possa fazer a mudança e a diferença necessária no nosso coração, Pai. Que o Senhor possa abrir os nossos ouvidos espirituais, para que a gente possa entender a tua palavra, entender a tua mensagem, Senhor. Eu declaro a autoridade no nome de Jesus, que ninguém vai sair daqui, Pai, da mesma forma que chegou, porque o teu Espírito Santo está aqui, Pai. E onde o Senhor está, a liberdade, a transformação e a mudança, Senhor. Pai, que eu não te atrapalhe em nada nessa noite, que eu seja apenas um canal para trazer a tua palavra, a tua mensagem para o teu povo, Senhor. Que o meditar no meu coração e o falar da minha boca
sejam sempre agradáveis na tua presença. Rocha minha, dentro meu, é por isso que eu te oro e que eu te agradeço. No nome de Jesus, amém, amém, amém. Tem uma parte que também se destaca no meu coração, que é Jesus dizendo, Deus dizendo: eu vou entregar você ao seu coração obstinado para vocês seguirem os seus próprios planos. Talvez esse é do pior castigo de Deus, é deixar eu e você fazer a nossa própria vontade. É quando Deus diz assim para mim e para você: seja feita a tua vontade. É assim que você quer? Esse é um grande perigo na nossa vida. E é por isso que o tema dessa mensagem, porque eu não estava querendo aceitar aquilo que Deus estava querendo me escutar, é: se você quiser, faça a sua vontade. Se você quiser, fale o que você quiser. Mas o nosso coração é obstinado e duro e a gente não sabe o que querer. E por isso, o tema da mensagem hoje é: tá me escutando, não? Repita comigo, diga: tá me escutando, não? Tá me escutando, não? Tem que ser assim, bem nordestino, né? Não é está, não é tá. Porque nordestino fala assim: tá me escutando, não? E é isso que a gente tem que entender nessa noite. Porque é muito ruim quando você está querendo falar algo e a pessoa não está escutando. Provavelmente você já experimentou isso, você querendo conversar com uma pessoa e ela mexendo no telefone. E a pessoa sem prestar atenção. Você talvez já tentou conversar com seu namorado, marido ou esposa, ele lá, olhando o jogo e: tá bom, tá certo. E você pergunta: não está me escutando não, que eu estou falando não? E muitas vezes o pior é que a gente quer fingir que não escutou para que a gente não obedeça. Muitas vezes é aquilo que a gente diz: está dando uma de doido, fingindo que não escutou. E aí a tua mãe e nossos pais dizem: olha, vai lavar o prato, vai varrer a casa, ou faz aquilo, tira essa roupa do meio da casa, esse sapato aqui no meio, e você não faz, porque não quer obedecer. E ela chega para você e diz: não está me escutando não, é? Às vezes até um pouco mais grossa, mas o nosso pai fala assim, a nossa mãe fala assim com a gente, e assim é na nossa vida espiritual. Deus, Ele quer falar comigo e com você, e muitas vezes a gente não está escutando. A gente não está dando muita atenção, porque a gente está tão distraído hoje, que a gente não está focando naquilo que Deus está querendo falar para mim e para você. E não é por acaso, a nossa geração hoje, ela é a geração mais ansiosa que já existiu. Você consegue encontrar jovens com 10, 11, 12 anos já sofrendo de ansiedade. Gente, eu com 12 anos de idade, eu só queria saber de jogar videogame, jogar bola e brincar. Mas os jovens de hoje, com 10, 11, 12 anos, já estão extremamente ansiosos, preocupados se vai arrumar um marido, preocupados se vai ter emprego, preocupados com várias coisas. Se você perguntar ou se comparar com seus avós, na juventude deles, isso não existia. Não existia na juventude dos nossos pais, dos nossos avós. E por que isso está acontecendo hoje na nossa geração? É porque nós estamos tendo acesso a muita informação. Existem muitas vozes falando ao nosso redor, falando ao nosso coração. Gente, eu vi uma criança hoje a pedir um dia. Os nossos avós passariam alguns meses ou anos para pedir. Você provavelmente conhece algum avô seu que tem um telefone que só sabe ligar e desligar, não sabe fazer mais nada, porque não consegue aprender. Uma criança hoje tem 3, 4 anos, já está entrando no YouTube, vendo vídeos, jogando, fazendo tudo. Nós estamos tendo muito acesso à informação e isso está fazendo o nosso coração ficar ansioso. Nós estamos escutando muita coisa para os nossos avós saberem de alguma notícia ruim, alguma tragédia que aconteceu, demorava anos. Só se acontecesse na cidade demorava. Hoje, se está acontecendo alguma coisa no Japão, você já está sabendo agora. E esse excesso de informação está intoxicando a nossa mente, intoxicando o nosso coração. E a gente está vivendo essa vida ansiosa, essa vida preocupada, e está cada vez mais difícil você parar para ouvir a voz de Deus. Está cada vez mais difícil que a gente pare. E é por isso que Jesus, toda vez que ele contava uma parábola ou estava ensinando, ele falava: quem tem ouvidos para ouvir, ouça.
Jesus estava falando isso, mas todo mundo tinha ouvido naquele momento. O que é que Jesus estava querendo falar ou ensinar com isso? Jesus estava dizendo que tem tanto barulho, mas se você quiser ouvir a minha voz, você vai conseguir entender o meu ensino. Porque não é apenas ouvir, é entender o que Jesus estava falando. E eu e você, nós estamos precisando parar um pouquinho, porque é isso que acontece quando a gente está lendo a Bíblia. A gente vai ler a Bíblia já preocupado em fazer 1000 coisas depois da Bíblia. Você para orar, já está preocupado em mandar mensagem para 1000 pessoas, em responder zap, em fazer um monte de coisa. E você não consegue ouvir a voz de Deus, porque você não está calando o barulho do seu coração. E nós precisamos parar os barulhos ao nosso redor, para que a gente possa escutar a voz de Deus. Eu gosto de fazer um exemplo sempre, para que a gente possa entender isso. Vou chamar meu Jonas, o cara dos exemplos aqui. Pode ficar aqui embaixo, pessoal. Gente, eu vou precisar da ajuda de vocês, e isso eu sei que vocês são top. Eu vou querer que vocês façam muito barulho, e vocês vão fazer isso fácil. Então assim, eu vou tentar conversar com o Jonas, e vocês vão fazer barulho de verdade aí, gritar. Ficou louco, todinha, tá? Então, gente, por favor, vai lá. Bem muito barulho agora, vamos lá, barulho! Valeu, gente. Só um segundo agora. Veja, a igreja estava um total barulho, mas só que eu e Jonas estávamos próximos. E eu consegui conversar com ele. Eu consegui perguntar a ele qual é o time que ele torce. E claro, o esporte. Consegui perguntar qual é a comida que ele prefere comer. Pizza. Maravilhoso também. Agora, a gente vai tentar de novo, só que Jonas lá na porta de vidro, tá, Jonas? Vai pra lá e a gente vai tentar conversar, eu e Jonas. E eu vou pedir para vocês me ajudarem de novo, porque vocês foram fé fazendo barulho. Então, gente, faz barulho aí! E assim é a nossa vida com Deus. O grande problema muitas vezes que a gente não está escutando é porque tem muito barulho ao nosso redor. E quando a gente está perto de Deus, com intimidade, com relacionamento, mesmo com esses barulhos a gente consegue ouvir a Deus. Mas quando a gente se afasta de Deus, o barulho, as vozes contrárias, faz com que eu e você, a gente não consiga ouvir mais a voz de Deus. E é justamente por isso que Deus quer falar e tratar o nosso coração nessa noite. Deus está querendo puxar a minha orelha e a sua orelha e dizer: está escutando não, filho? Está escutando não? Então, para que eu e você pare um pouco e volte e aprenda a escutar a voz de Deus. Pastor, então o que é que eu preciso fazer para que eu escute a voz de Deus? Em primeiro lugar, se afaste do que te atrapalha. Se afastar do que me atrapalha. Hebreus 12, o versículo 11. Hebreus 12, 11 diz assim: portanto também nós, uma vez que estamos rodeados por uma tão grande nuvem de testemunha, a vez que ele diz: livremos-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. Então, para que eu e você, nós possamos ouvir, escutar a voz de Deus, nós precisamos nos livrar daquilo que nos atrapalha. Tem um exemplo interessante que acontece mais com a galera que é homem aqui. Provavelmente, eu fiz tudo isso quando era criança, você já fez. Quando a gente ia apostar a corrida com alguém que a gente queria cantar, queria ganhar, o que é que a gente tirava logo de cara para ganhar essa corrida? A sandália, velho. Quando a gente queria correr para ganhar aquela corrida valendo, a Coca-Cola gelada, cara, tirava a sandália, botava na mão aqui, ó, de um lado, encaixava no outro e dava
pé, valendo para ganhar essa corrida. Não sei se você já experimentou também, quando um cachorro vem correndo atrás de você, a primeira coisa que você abandona é a sandália, na esperança de correr um pouquinho mais que ele para ganhar essa corrida. É incrível que nós precisamos sempre nos abandonar de coisas que nos atrapalham. Para a mulher também acontece algumas coisas desse tipo. Provavelmente quando a mulher vai para a festa, que vai voltar para casa depois da festa, o que é que ela logo abandona? O salto. Tira logo o salto porque não aguenta mais. E se no outro dia a bolha vai estar destruindo o pé dela, e ela tira aquele salto para conseguir andar e voltar para casa, porque aquilo estava atrapalhando ela. Então, assim é na nossa vida espiritual. Se você quer escutar a Deus, se você deseja escutar Ele, você precisa se livrar de tudo que está atrapalhando você. Você precisa abandonar um monte de coisa e você sabe o que é que atrapalha você. Cada um sabe aqui, o Espírito Santo está falando no seu coração, que tem coisa que está atrapalhando você de caminhar, de escutar a voz de Deus. E talvez seja aquelas amizades que você está tendo. Talvez é aquelas amizades que estão te levando e te afastando de Deus. Talvez seja as suas redes sociais, que cada vez mais tem te afastado de você conseguir ter relacionamento, roubando sua atenção e o seu tempo de Deus. Talvez é aquela série da Netflix, de 17 temporadas que nunca acaba e você está assistindo direto. Isso tem roubado a sua atenção de Jesus. Talvez é o teu relacionamento, que ao invés de te aproximar de Deus na relação, está te afastando de Deus. E talvez você, porque já teve relação sexual antes do casamento, sabendo que é errado, e acha que é normal continuar tendo relação. Não é. Aconteceu, caiu. Se levanta, arrepende, mas para com isso. Isso está atrapalhando você de escutar a voz de Deus. Os teus vícios, os teus pecados, a tua mentira, a tua pornografia, está atrapalhando você ouvir a voz de Deus. Gente, tem algo que é muito forte. O chamado de Isaías, lá em Isaías 6, a partir do versículo 7 e 8, o que eu acho interessante, a Bíblia fala que Isaías ele teve uma visão do trono de Deus, e quando ele vê os anjos, os querubins voando lá, ele fala: ai de mim, que sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios. E aí o anjo pega uma brasa de fogo no altar de Deus e toca na boca dele. E no versículo 7, o anjo diz assim: com ela tocou a minha boca e disse: veja isto, tocou os seus lábios, e por isso a sua culpa foi removida e o seu pecado será perdoado. Aí o versículo 8 diz assim: então, esse então aqui é um advérbio de circunstância. Então estava acontecendo alguma coisa antes e a partir de agora mudou essa realidade. Diz assim: então ouvi a voz do Senhor, conclamando: quem enviarei? Quem irá por nós? E eu respondi: eis-me aqui, envia-me a mim. Veja que coisa interessante. Deus sempre esteve falando, mas Isaías não conseguia escutar antes. Por quê? Porque ele estava em pecado. E a Bíblia fala, quando ele é perdoado, ele fala: e então eu ouvi. A Bíblia não dizia, então Deus começou a falar. Não, Deus sempre esteve falando. Assim o exemplo como a gente usou, eu falando com Jonas e ele não conseguiu escutar, mas Deus sempre esteve falando, e o pecado tem nos afastado de ouvir a voz de Deus. E é por isso que a gente tem que se afastar, tem que nos purificar, nos livrar de tudo que está nos atrapalhando e se afastar do pecado, para que a gente comece a escutar a voz de Deus. Amém? Amém. Pastor, eu entendi que para eu escutar, ouvir a voz de Deus, em primeiro lugar, eu preciso me afastar daquilo que me atrapalha e também me afastar do pecado que está roubando da presença do Senhor. E o segundo lugar, o que é que eu preciso falar, fazer? Segundo lugar, eu preciso calar as outras vozes.
Eu preciso calar as outras vozes. No Salmo 81, versículo 8, diz assim: se tão somente você me escutasse, ó Israel. Isso é muito forte. É como se Deus estivesse falando para você hoje, nessa noite. Se tão somente, Jéssica, você estivesse me escutando. Se tão somente, Dani, você estivesse me escutando. Se tão somente, Marcelo, você estivesse me escutando. Como seria diferente? Como as coisas seriam diferentes? É horrível você querer falar e ter um monte de gente falando ao mesmo tempo. Você não consegue falar. Você às vezes até quer ouvir alguém numa reunião, mas só que tem um monte de gente falando. O que é que a gente precisa pedir? Gente, faz silêncio, por favor, para a gente escutar. Faz silêncio, por favor, porque com Deus não é diferente. Nós precisamos calar algumas vozes que estão nos atrapalhando. Se você deseja escutar a Deus, você precisa calar outras vozes. Tem um exemplo que eu gosto de dar, e provavelmente você já brincou quando era mais novo. Quem aqui já brincou de colocar o rabo no cavalo? Pouquíssimo. Gente, você não tem infância não, gente. A brincadeira de pegar um rabinho com uma pontinha aqui, com um preguinho e enfiar no desenho do cavalo, gente, vamos brincar um pouquinho, né? Então, o que eu acho interessante nessa brincadeira de colocar o rabo no cavalo é que a pessoa que fica responsável por botar o rabo no cavalo, ela fica vendada. Coloca uma venda nela e alguma pessoa vai tentar guiar e conduzir ela. Vai para frente, vai para trás, 2 passos para frente. Só que todo mundo que está em volta vai tentar atrapalhar. Vai todo mundo começar a gritar: não, vai para trás, vai para frente, vai para a esquerda. E essa pessoa, ela precisa focar apenas em uma voz, que é a voz que está tentando conduzir ela para o caminho correto. E assim como nessa ilustração, nós precisamos ser assim na nossa vida. Você precisa calar as outras vozes para escutar apenas a voz de Deus. E calar as outras vozes não é apenas fazer silêncio no ambiente, não está relacionado com o barulho do ambiente, está relacionado com o barulho do seu coração, está relacionado com o barulho da sua mente. Talvez tem voz querendo calar você, talvez é a voz da ansiedade, da depressão, que está fazendo você não confiar em Deus. Talvez é a voz do medo, que não faz você conseguir arriscar, que faz com que você trave, que faz com que você pare. Talvez é a voz da distração, talvez você está muito distraído, talvez é a voz do seu desejo, você quer colocar a sua vontade acima de tudo. Ou talvez é a voz do engano, que está dizendo que você não é capaz, você não serve para nada, você é um pecador, você é falho. Mas nós precisamos calar todas as outras vozes, se a gente quiser ouvir a voz de Deus. O que eu acho interessante, que tem um grande profeta de Deus, Elias. Ele era extremamente usado por Deus, mas isso não deixou ele imune a ter dificuldade, a ter problema, a ter ansiedade. A gente vê na Bíblia Elias pedindo a morte para Deus. Elias estava tão mal, tão ansioso, que ele fez: Deus, tira minha vida, me leva daqui, está tudo dando errado. E o que eu acho interessante, que antes de Deus falar com Elias, antes de Deus se revelar para Elias, e ele estava na montanha, Deus começa a tratar e mostrar como é que estava o coração dele. A Bíblia fala que veio um som de terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. A Bíblia fala que veio um vento fortíssimo, que começou a romper as montanhas, e disse que Deus não estava lá. A Bíblia fala que houve um fogo, mas Deus não estava lá. E no final a Bíblia fala: e houve um murmúrio de uma brisa suave. E aí Deus começou a falar com Elias. Gente, Deus só estava mostrando para Elias como é que estava o coração dele, como é que estavam as emoções dele. E quando Elias começou a ter paz, quando Elias aprendeu a ficar em silêncio, com a brisa suave, e aí Deus falou para ele. E talvez é assim que você está nessa noite. Você está precisando acalmar a sua mente, acalmar o seu coração, calar outras vozes, para que você escute a voz de Deus. Amém? Pastor, eu entendi que para eu ouvir a voz de Deus, eu preciso me livrar daquilo que está me atrapalhando, eu preciso me livrar do pecado, eu preciso acalmar
acalmar o meu coração, eu preciso calar outras vozes. E por fim, o que é que eu preciso fazer, pastor? Busque conhecer a voz de Deus. Busque conhecer a voz de Deus. Busque ter intimidade com Deus. É incrível, gente. Quando a gente tem intimidade com uma pessoa, quando a gente tem relacionamento com uma pessoa, a gente consegue reconhecer a voz dela, mesmo que ela esteja imitando. Quando alguém liga para você imitando uma voz de uma pessoa diferente, você já sabe. Fala, fulano, você quer tudo. Fala logo. Por quê? Porque você tem relacionamento com essa pessoa. Você tem intimidade. É isso que acontece com o casal. Só em ouvir a voz da esposa, o esposo já sabe se ela está com raiva ou não. Só pela mensagem do zap, que não tem voz, quando ela bota só a mãozinha assim, beleza, você já sabe, deu ruim. O que foi que eu fiz? Por quê? Porque você tem intimidade com essa pessoa. Você tem intimidade. E o detalhe, gente, quando você estiver brigando com a sua namorada, que ela estiver estressada, você souber que ela está de TPM, nunca pergunte a ela se ela está com TPM. Porque mesmo que botar gasolina no fogo, vai explodir. Porque é como se fosse uma ofensa para a mulher. Aí não faça isso. E é interessante que essa intimidade é muito boa, porque você começa a entender e a conhecer a sua esposa. Quando ela te chama pelo nome, como Simone chama? Sisvaldo, ele já sabe que vem bronca. Quando a mulher começa a falar cheia de monossílaba, ok, sim, não, você já sabe que tem alguma coisa errada. Isso é a intimidade que você precisa, mas com a voz de Deus. Nós precisamos ter intimidade, relacionamento, conhecer a voz de Deus. A Bíblia fala que buscar-me-eis e me achareis quando me buscar de todo o vosso coração. Então a Bíblia está dizendo que se você buscar Ele, se você se relacionar com Ele, você vai encontrar Ele. E Ele vai começar a falar com você de diversas formas, porque Deus fala como quer, na hora que quer, e da forma que Ele quiser. Ele pode falar através de um testemunho interno, através de uma palavra, através de um louvor, de uma leitura bíblica, através de um sonho, de uma visão, de diversas formas. Mas Ele vai se manifestar se você buscar relacionamento com Ele. E é justamente por isso que Deus te trouxe aqui nessa noite, para puxar a sua orelha e perguntar a você: está me escutando não? Está me escutando não? Por quê? Porque Ele deseja fazer algo grande na sua vida. Deus tem algo grande, gente, na juventude de Pombos. Não só para essa cidade, essa juventude, ela vai impactar não só Pombos, mas outras cidades. Pessoas vão vir aqui conhecer e saber o que é que está acontecendo com Pombos, o que é que essa juventude está fazendo. Mas a pergunta é: se você deseja fazer parte disso, você deseja fazer parte, ou você vai apenas ficar olhando? Deus te trouxe aqui para você escolher. Deus te trouxe aqui para dizer: quem tem ouvidos, ouça. O que é que você vai querer? Mas se você quiser fazer parte disso, entenda, você precisa buscar intimidade com Ele. Se você quiser fazer parte disso, você precisa abandonar o que está te atrapalhando. Você precisa abandonar o pecado e buscar a santidade. Você precisa acalmar o seu coração e calar as outras vozes. Amém? Vamos ficar de pé? Parece que está acabando? Não pode vir. Vou terminar com um versículo. Eu pedi para Bela botar aí. Salmo 81, a partir do versículo 13 ao 16. Esse mesmo salmo que a gente leu. Veja o que Deus está dizendo ao nosso coração no versículo 13 ao 16. Se o meu povo apenas me ouvisse, se Israel seguisse os meus caminhos, com rapidez eu subjugaria os seus inimigos e voltaria a minha mão contra os seus adversários. Os que odeiam o Senhor se renderiam diante dele e receberiam o castigo perpétuo, mas eu
sustentaria Israel com o melhor trigo e com o mel da rocha eu o satisfaria. O que Deus está dizendo para mim e para você é que se eu e você, se nós ouvirmos a voz dele nessa noite, ele tem o melhor para a nossa vida, ele tem o melhor trigo, ele tem o mel, ele vai nos satisfazer, mas nós precisamos ouvir a voz dele. Ele tem algo novo para colocar sobre a nossa mão, mas você precisa querer. Gente, feche seus olhos. Eu quero orar pela sua vida, eu quero orar se você está aqui. Eu também queria fazer um convite a você que está aqui hoje nessa noite, todo mundo de olho fechado. Eu quero orar pela sua vida. Se você deseja a partir de hoje, de agora, começar a ouvir a voz de Deus, se você deseja hoje, a partir de agora, se livrar daquilo que está te atrapalhando e acalmar o seu coração, se você deseja experimentar esse algo novo de Deus na sua vida, eu quero que você levante sua mão no seu lugar. Só levante sua mão no seu lugar. Glória a Deus. Aleluia. Essas pessoas que